Capítulo 6 O Rei do Palácio Dourado Parte 2 O interior do salão, com suas sombras e meias luzes, era um testemunho do esplendor de outrora. A luz solar filtrava-se, desenhando padrões no chão de pedra e revelando a riqueza das tapeçarias que contavam histórias de bravura e beleza antigas. Entre essas, a figura de Eoi, o jovem, destacava-se, símbolo de esperança e coragem imortalizadas. Diante do estrado, a presença de Théoden, rei marcado pelo peso dos anos, mas cujos olhos ainda brilhavam com um fogo interno, era imponente. À sua volta, figuras de poder e mistério, incluindo a silenciosa figura feminina e o conselheiro de olhar perspicaz, compunham a corte. Gandalf, com palavras de sombria premonição, saudava o rei, evocando a iminência de tempos de prova e tribulação, onde a união se fazia mais necessária do que nunca. Théoden, embora curvado pela idade, erguia-se com uma dignidade que desafiava seu estado físico, respondendo com uma mistura de ressentimento e cautela. A desconfiança de Grima, o conselheiro, tecia um véu de suspeita e ameaça, questionando a presença de Gandalf e seus companheiros, marcando o início de um confronto de vontades onde o destino de muitos estaria em jogo. Em meio às sombras de um passado glorioso, ecoando nas paredes do salão do rei Théoden, o ar carregava uma tensão palpável. O monarca de Rohan, envolto na melancolia de dias melhores e na dor recente pela perda de seu filho Theodred, olhava com desconfiança para o visitante que se apresentava diante dele. Gandalf, o mago errante conhecido entre os homens de Rohan como o Corvo da Tempestade, regressava não apenas trazendo consigo as sombrias nuvens de novas adversidades, mas também a esperança velada nas entrelinhas de seu manto desgastado. Ao seu lado, Língua de Cobra, o conselheiro de palavras venenosas e olhar astuto, destilava desconfiança e medo, pintando um quadro de incerteza sobre a lealdade de Éomer, sobrinho do rei, e questionando os motivos de Gandalf. Sua habilidade em manipular palavras criava uma atmosfera de intriga, sugerindo que as verdadeiras intenções do mago estavam envoltas em sombras. Gandalf, no entanto, enfrentava cada acusação com a calma e sabedoria de um ancião. Ele argumentava que a natureza das notícias, boas ou más, dependia não só da mensagem, mas também do mensageiro. A verdadeira questão, ele insinuava, era discernir a intenção por trás daqueles que traziam as novidades. A tensão aumentava quando Língua de Cobra, com a astúcia de um político experiente, questionava a utilidade de Gandalf e de seus acompanhantes, descrevendo-os como meros vagabundos sem valor. Em resposta, o mago revelava a verdadeira estatura de seus companheiros, figuras de grande importância, disfarçadas em simplicidade, e armas de grande valor deixadas à porta. Quando Língua de Cobra lançava suspeitas sobre uma suposta aliança com a feiticeira da Floresta Dourada, Gandalf respondia com um canto em louvor a Galadriel, cujas palavras pareciam acalmar as inquietações dos presentes. Era um momento de beleza e poder, que revelava a profundidade e a complexidade do mundo além das paredes do salão. No ápice do confronto, Gandalf descartava sua capa esfarrapada, revelando sua verdadeira natureza majestosa. Com autoridade e poder, ele enfrentava a Língua de Cobra, sua voz ecoando como um trovão, dissipando as sombras e desmascarando as mentiras e manipulações do conselheiro. Théoden, inspirado pela transformação de Gandalf, se levantava, como se despertasse de um longo sono. O rei, que parecia ter envelhecido sob o peso de suas preocupações, agora se erguia com uma nova vitalidade. Sob a orientação de Gandalf, ele começava a ver sua terra e seu povo com novos olhos, percebendo que nem tudo estava perdido. Gandalf convidava o rei a olhar para fora do salão para respirar o ar fresco e ver a realidade de seu reino.
as portas se abriam e um vento renovador invadia o espaço, simbolizando uma nova era para Rohan. Théoden, agora revigorado e com uma nova perspectiva, contemplava as terras verdes de seu reino sob um céu que clareava após a tempestade. A presença de Elwyn, a dama de Rohan, trazia um contraste de força e delicadeza ao cenário. Sua beleza e nobreza capturavam a atenção de todos, especialmente de Aragorn, que a via pela primeira vez à luz do dia, reconhecendo nela uma mistura de força e vulnerabilidade. Gandalf, agora em seu verdadeiro esplendor, instigava Théoden a enfrentar os desafios que se aproximavam, preparando-o para as batalhas futuras e para a libertação de seu povo das sombras do desespero. O rei, rejuvenescido, olhava para o futuro com uma nova esperança, pronto para liderar seu povo com a sabedoria e a força que Gandalf havia reacendido em seu coração. Era o início de um novo capítulo para Rohan, um capítulo de renovação e resistência contra as trevas que ameaçavam seu mundo. Na sala do trono, o rei Théoden, cuja voz ressoava com uma gravidade que ecoava pelas paredes ancestrais, pronunciava seu veredicto. Apesar da severidade em suas palavras, um sorriso aflorou em seus lábios ao olhar para Gandalf, suavizando as linhas de preocupação marcadas em seu rosto. O velho rei, agora revigorado pela presença do mago, convocou Rama, seu servo, para uma nova tarefa, transformando o outrora sentinela falho em um mensageiro. Após Rama se retirar, Gandalf, o sábio, guiou Théoden à cadeira de pedra, sentando-se em frente ao rei. Aragorn e seus companheiros mantiveram-se por perto, testemunhas silenciosas daquele momento crucial. Gandalf falava com urgência, mas suas palavras eram para Théoden e Théoden somente. O rei escutava atentamente e a cada palavra do mago, um novo brilho surgia em seus olhos. Erguendo-se, Théoden se impôs em toda a sua estatura real, com Gandalf a seu lado. Juntos, eles olhavam para o leste, contemplando o horizonte distante, onde a esperança e o medo se entrelaçavam. Legolas, com sua visão aguçada, espreitava além das montanhas sombrias, tentando vislumbrar o portador do anel. O destino do mundo pendia por um fio delicado. Théoden, visivelmente cansado, mas resistindo à exaustão pela força da vontade de Gandalf, voltou-se para seu palácio com uma ponta de tristeza. Lamentava os tempos sombrios que haviam chegado em sua velhice, tempos de guerra em vez de paz. Nesse ínterim, Éomer, sobrinho do rei, apareceu. Sem armadura, mas com uma espada em mãos, ajoelhou-se diante de Théoden, oferecendo-lhe a arma. Théoden, surpreso, ergueu-se majestoso e ereto, uma transformação diante dos olhos de todos. Rama, então, explicou que havia libertado Éomer, trazendo-lhe a espada por sua própria iniciativa. Théoden finalmente aceitou a espada de Éomer, e ao tocá-la, sua força pareceu retornar. Ele a ergueu, brandindo-a no ar e soltando um grito poderoso. Sua voz ecoou enquanto convocava os cavaleiros de Rohan para a batalha. Os guardas, atendendo ao chamado, juraram lealdade a ele. Gandalf aconselhou Théoden a confiar em Éomer, a descartar o medo e a arrepender-se, e a agir. Urgiu que os homens de Rohan marchassem contra Isengard, enquanto as mulheres, crianças e idosos buscavam refúgio nas montanhas. Théoden concordou, preparando-se para a guerra. Aragorn e seus companheiros também se comprometeram a lutar ao lado de Rohan. Com a determinação renovada, Théoden declarou que iria pessoalmente à guerra, enfrentando o inimigo de frente. Gandalf questionou quem lideraria o povo na ausência do rei, ao que Théoden prometeu pensar antes de partir. Assim, sob a influência e sabedoria de Gandalf, Théoden, o rei de Rohan, reacendeu o espírito de luta em seu coração e em seu povo,
preparando-se para enfrentar a escuridão que ameaçava engolfar sua terra. Rama, fiel e resoluto, retornou do salão seguido de perto por Grima, o língua de cobra, cujo rosto pálido e olhos piscantes sob a luz do sol revelavam seu desconforto. Ajoelhando-se diante do rei, Rama apresentou a Hertigrim, a grandiosa espada de Théoden, encerrada em uma bainha adornada com ouro e pedras verdes, descoberta entre os pertences de Grima. Este, relutante, havia entregado as chaves da arca onde a espada estava escondida, juntamente com outros itens de valor. Grima, com sua língua afiada, tentou refutar a acusação, insistindo que a espada lhe fora confiada pelo próprio Théoden. O rei, com a autoridade de um verdadeiro líder, reivindicou a espada, desafiando as palavras de Grima. Este, dissimulado, expressou falsa preocupação pela saúde do rei, sugerindo que ele deveria poupar suas energias e não se preocupar com os hóspedes aborrecidos. Théoden, porém, estava determinado e ordenou a mobilização de todos os homens aptos para a guerra, uma convocação urgente que ressoou pelas terras de Rohan. Grima, em um ato desesperado, apelou para a compaixão do rei, implorando para não ser mandado para longe, proclamando-se um servo fiel. Théoden, tocado por um momento de compaixão, ofereceu a Grima a escolha de provar sua lealdade no campo de batalha ou deixar o reino livremente. Nesse instante, Gandalf, com sua perspicácia e poder, confrontou Grima, expondo sua traição e cumplicidade com Saruman. A tensão no salão explodiu quando Elmer, movido pela raiva, ameaçou Grima com sua espada. Gandalf, porém, deteve Elmer, revelando que Éowyn estava a salvo e que Grima já havia cumprido seu papel na trama de Saruman. Grima, acuado e desesperado, cuspiu aos pés de Théoden, um gesto de pura malícia. Fugindo, ele desencadeou uma perseguição. Théoden, magnânimo mesmo diante da traição, ordenou que lhe fosse dado um cavalo, mas sem impedir sua partida. A fuga de Grima foi um espetáculo de desespero e derrota. Enquanto isso, Théoden e seus hóspedes, incluindo a nobre Éowyn, reuniram-se à mesa para uma refeição rápida. As cornetas de guerra soavam, prenunciando a partida iminente do rei para a batalha. Durante a refeição, Théoden questionou Gandalf sobre a extensão da traição de Saruman. Gandalf revelou que a influência de Saruman e do Língua de Cobra se estendia há anos, manipulando e enfraquecendo Théoden, enquanto Saruman, usando a máscara da amizade, preparava a ruína de Rohan. Língua de Cobra não era um inimigo forjado na escuridão de repente. Havia sido, em outrora, um aliado cujo coração, ao esfriar, ainda via utilidade na amizade, porém, com planos ocultos para a ruína do reino. O sibilante Língua de Cobra, com palavras envenenadas, sussurrava em ouvidos reais, distorcendo a realidade, minando a força, até que a liberdade de vontade se tornasse um eco distante. Mas a revelação de sua verdadeira face veio com a fuga e o aviso de um corajoso, despedaçando a máscara de falsidade e expondo a vulnerabilidade de Rohan à luz da verdade. A manobra de Língua de Cobra, então, tornou-se desesperada, sua influência, um veneno que buscava retardar a recuperação de forças, manipulando medos e persuadindo decisões que poderiam custar caro a Rohan e aos aliados que compartilhavam uma esperança secreta. Mas a ousadia de Elmer, desafiando as correntes invisíveis que buscavam prendê-lo, protegeu um destino maior que Saruman almejava destruir. No coração de Théoden, rei de Rohan, a gratidão floresceu, reconhecendo a lealdade inabalável de Elmer e a sabedoria tortuosa revelada por Gandalf. Em gesto de agradecimento, ofertas de presentes foram feitas, escolhas que refletiam as necessidades do momento. Scadufax, o Magnífico, foi concedido a Gandalf, selando um vínculo de amizade e propósito, enquanto Aragorn e Legolas eram adornados com armaduras de ancestralidade nobre, preparando-os para os desafios que viriam. Gimli, o anão,
orgulhosamente aceitou uma peça de proteção da casa de Eorriel, uma honra que carregava com a promessa de valentia. E no meio das despedidas, um momento de ternura e tensão se desdobrou entre Aragorn e Elwyn, um olhar que carregava o peso de corações entrelaçados em destinos incertos. Antes da partida, Théoden proclamou a sucessão, caso não retornasse, e a escolha de um regente para Rohan na sua ausência. O silêncio entre os presentes foi quebrado pela sabedoria de Rama, apontando para Elwyn, cujo coração nobre e coragem a tornavam a escolha unânime para liderar o povo na ausência de seus guerreiros. Naquele instante decisivo, quando o destino de Rohan pendia na balança, a voz de Rama ecoou com a força de um antigo juramento, invocando o nome da casa de Eorl. A hesitação de Théoden dissipou-se como neblina ao sol, quando a coragem e a nobreza de Elwyn foram lembradas, fazendo-a a escolhida para liderar o povo na ausência de seus guerreiros. Assim, sob a bênção do rei, ela foi investida com espada e corcelete, símbolos de seu novo encargo, enquanto palavras de despedida teciam uma promessa de reencontro em tempos melhores. Aragorn, o herdeiro de Isildur, com palavras de esperança, fortaleceu o coração de Elwyn, prometendo que o rei retornaria, que o destino deles os aguardava não nas sombras, mas na luz do leste. E com essas palavras, o cortejo partiu, deixando para trás a imagem de Elwyn, solitária mas resplandecente sob o sol, a guarda daquela casa silenciosa e do povo de Rohan. Gimli, o anão, expressou seu desconforto com a demora das despedidas, ansiando pela ação, enquanto Legolas ponderava sobre a segurança da jornada. Mas a unidade entre eles se fortaleceu, especialmente quando Elmer e Gimli selaram uma trégua, prometendo esquecer antigas desavenças em nome de uma amizade recém-descoberta. Um acordo selado com a oferta de cavalgar juntos na batalha. A congregação de guerreiros à porta era um espetáculo de lealdade e bravura. Mais de 1000 vozes unidas em aclamação ao seu rei, Théoden, e aos heróis que com ele partiam. E assim, sob trombetas e aclamações, o exército de Rohan se lançou ao oeste, uma tempestade de esperança e coragem contra a escuridão que avançava. No meio dessa maré de destemor, Gandalf, agora revelado em sua majestade como o Cavaleiro Branco, montou Scadufax, o príncipe dos cavalos, um presente de Théoden transformado em símbolo de aliança e poder. E com a luz refletindo em sua figura, o Cavaleiro Branco liderou a carga, um farol de luz contra o crepúsculo da guerra. E enquanto o exército desaparecia no horizonte, Elwyn permanecia imóvel, uma sentinela de prata diante das portas do salão, sua determinação tão inabalável quanto a espada que agora empunhava. Em seu coração, a promessa de um retorno seguro para aqueles que partiam, e em seus olhos, a chama de uma esperança que se recusava a ser extinta. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!